Ressonância Magnética Santa Mônica Imagem. Bem-vindo ao futuro. Disponibilizamos a mais moderna técnica de tractografia craniana e ressonância cardíaca. Faça seus exames conosco. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Inverno Master. Aqui a estação mais fria fica quentinha. Muita gente reunida e os melhores sabores. Inverno Master. Dá um quentinho no coração. Todos têm um motivo para ter Unimed. Para curtir a vida, eu preciso cuidar bem de mim. Por isso eu escolhi a Unimed. É qualidade de vida que você busca? Nos 50 anos da Unimed Erechim, você contrata um plano de saúde com 50% de desconto nas 5 primeiras mensalidades. Planos empresariais e familiares com abrangência regional sem taxa de inscrição. Unimed Erechim. Cuidar de você, esse é o plano. Olá, estamos chegando para o nosso programa Viver com Saúde, o nosso programa que tem o oferecimento da Unimed Erechim. Na hora de buscar um plano de saúde, a Unimed possui planos que cabem direitinho no seu bolso. É só entrar em contato pelo 3-520-6100 que a Unimed tem um time de pessoas esperando a sua ligação para lhe dar todas as orientações necessárias. E também do Master Supermercados, que cuida da sua alimentação. Na hora de comprar os seus produtos para preparar os seus alimentos, o Master possui uma variedade enorme de itens. E agora também possui vinhos importados, vinhos do mundo. E na hora de escolher um bom vinho para preparar um bom jantar, o Master possui mais de 60 rótulos à disposição, entre vinhos nacionais e vinhos importados com preços que cabem direitinho no seu bolso. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um projeto realizado pelo Rotary Brasil, ou Rotary Mundial, falando sobre a poliomielite. E está aqui conosco o membro do Rotary, o Dr. Plínio Costa Júnior, que vai dar todas as orientações sobre essa doença que afeta as crianças. Bem-vindo, doutor. Bem, muito obrigado pelo convite, Sandra, e da TV Erechim, para que a gente possa divulgar as ações do Clube de Serviço, que é o Clube de Rotary, que é uma ONG, vamos dizer assim, internacional, e ela é tão importante, o Rotary hoje, para o mundo, já que é a única organização que faz parte da ONU. É a única organização que faz parte da ONU. E ela está presente o Rotary está presente em 219 países. Então é uma organização importante, com mais de 1.170.000 associados do Rotary no mundo. E no Brasil o Rotary é bem presente, é bem efetivo. Se eu não estou enganado, em número de rotarianos, acredito que seja o 3º país do mundo. Se eu não me engano, é Estados Unidos o primeiro, depois o Japão e depois o Brasil. Então, realmente, é um clube de serviço bem atuante. E eu estou aqui para falar hoje e evidenciar algumas atividades de Rotary, principalmente no programa que o Rotary atua na paralisia infantil. O Rotary tem outros trabalhos ecológicos, da parte de ecologia, principalmente em termos da água, atua em termos da água em vários países onde há dificuldade na água, atua também presencialmente na educação, através dos projetos de troca de alunos entre países, né, que faz essa parte importante, e também para não só de alunos, mas também de profissionais. Existe esse intercâmbio de jovens, intercâmbios de adultos, em termos de empresas, para ter o conhecimento sobre as suas atividades de trabalho. Então existe isso
esse intercâmbio é bem atuante também. E tudo isso trabalha, em termos de Rotary, através da Fundação Rotary, que é o braço forte do Rotary, que é ele que então angaria fundos, e com esses fundos ele, vamos assim, operacionaliza toda essa atividade. São programas 3Hs, programas de subsídios equivalentes, uma série de programas que ele tem para poder financiar. E essa verba, ela acaba vindo, hoje se acredita, porque os clubes fazem os trabalhos que a gente tem para angariar fundos e enviar para a Fundação Rotary. E esses fundos, então, acredita-se que hoje, atualmente, todo esse trabalho da Fundação Rotary, que foi fundada em 1917, a Fundação Rotary, e o Rotary foi fundado em 1905, 23 de fevereiro de 1905, por fazer um adendo aqui, por Paul Harris. Foram 4 pessoas em Chicago que resolveram se reunir. Um deles era advogado, que era o Paul Harris, um era engenheiro de minas, o outro era um alfaiate e o outro era um vendedor de carvão. Em Chicago, isso em 1905. Resolveram se reunir para fazer alguma diferença no mundo. E isso, se reuniram, formaram o Rotary, e a partir daí que ele evoluiu. E em 1917, então, Clamp, que foi um presidente de Rotary, acabou fundando a Fundação Rotary. A Fundação Rotary, então, ela já angariou em torno de 2 bilhões e 100 milhões de dólares dos rotarianos no mundo até hoje. Nossa. Tá? E dos órgãos governamentais, acredita-se que tenha mais de 10 bilhões arrecadados para a fundação para isso. E mais outras empresas, entidades que doam. Uma das principais é a fundação do Bill e Melinda Gates. Eles fizeram uma proposta para a Rotary de que cada dólar doado por rotariano para a Fundação Rotária, eles colocariam em cima $2. Então, acredita-se que mais de 300 milhões de dólares eles já doaram para a Fundação Rotary. Então, a Fundação trabalha em cima disso. Bom, o programa Polio foi evidenciado em torno de aproximadamente uns 30 anos atrás. Tá? Em 1979, resolveram agir em cima da paralisia infantil. O que eles fazem, o que o programa Polio faz, vamos dizer assim, subsidiar as vacinas naqueles países onde existam órgãos de saúde que podem fazer a vacina. Naqueles países onde não tem estrutura de saúde montada, o Rotary passa a fazer vacina. São eles que fazem a vacina. Certo. Tanto é que já houve na África alguns casos em países onde há guerra, os rotarianos acabaram sendo envolvidos no meio quando iam fazer vacina, e alguns deles acabaram até morrendo no meio da confusão de guerra para tentar fazer essa vacinação, ou de tribos indígenas que não aceitavam a vacina, coisas desse tipo. Mas, de qualquer maneira, aqui no Brasil, o que o Rotary faz é subsidiar e auxílio na Secretaria quando precisa. Se vocês estão, se os telespectadores estão lembrados, até pouco tempo atrás, quando existia o Dia Nacional de Vacinação, que eu vou falar depois, os clubes de Rotary iam aqui na estrada, na Polícia Rodoviária Federal, fazer a vacina naquele dia D que tinha. Faziam a vacina ali para a contribuição que eles faziam. Várias vezes eu estive presente lá junto com meus companheiros para a gente poder vacinar. Bom, voltando à paralisia. Então, essa vacina, bem entendido, a vacina, quando começou a vacinação contra a paralisia infantil, ela começou com a vacina chamada vacina Salk. Era uma vacina injetável. Na minha época de formado e ainda de estudante, era essa vacina que tinha para ser feita. Quando o Dr. Sabin, Albert Sabin, descobriu a vacina da paralisia infantil em gotas,
a vacina Sabin, recebeu o nome dele, as secretarias de saúde do Brasil passaram a fazer essa vacina em gotas, que era mais prático para ser feita essa vacina. E aí, há uns anos atrás, agora uns 10 anos atrás, eles acharam que era mais eficiente a injetável nos primeiros meses de vida da criança. Então, o programa de vacinação do Brasil para a vacinação da paralisia é feita aos 2 meses, 4 meses e 6 meses a vacina injetável nos postos de saúde. Aos 15 meses é feito o primeiro reforço, aí é feito com as gotinhas. E aos 4 anos é feito o segundo reforço, que é feito com as gotinhas. Como a função dessa minha divulgação é da preocupação hoje no nosso país e no mundo de que houve uma diminuição da procura dessa vacina. Tanto da vacina do Programa Nacional de Vacina, que ela está presente dentro do programa todo, e dentro do tal de dia D, que é o Dia Nacional de Vacinação, ou o dia... Porque o Dia Mundial da Paralisia Infantil, eleito como Dia Mundial, é o dia 23 de outubro. Sim. Mas aqui no Brasil nós tínhamos o dia D, que era aquele sábado que era feito em 2 vezes, geralmente era no mês de junho e agosto. Depois passou a ser feito um mês só, e com a pandemia não houve mais o dia D, que acredito que este ano deverá ser feito de novo. Por que esse dia D? Esse dia D é para que todos venham vacinar da idade até os 5 anos. Até os 5 anos, para que aqueles que não foram vacinados nesse programa, programa que eu falei há pouco, eles possam receber a vacina, pelo menos uma dose, e disseminar esse vírus naquele dia e tentar pegar alguma criança que não tenha sido vacinada naquela redondeza. Porque se você tiver 100 crianças numa área e 90 crianças forem fazer essa vacina naquele dia, que é gotinhas na boca, forem fazer a vacina, você vai ter a disseminação desse vírus, porque vai ser eliminado esse vírus atenuado nas fezes. Sim. E ele vai contaminar aqueles 10 que não fizeram a vacina. Essa é a ideia da vacinação. Bom, tanto no dia D como na vacinação normal, houve uma diminuição no mundo todo, porque para você considerar uma população plenamente vacinada, tem que haver 95% de pessoas vacinadas. E o que estava acontecendo? Está acontecendo no mundo uma média de 70% de crianças vacinadas. Porque se acredita que exista no mundo 2 bilhões e 500 milhões de crianças no mundo. Acredita que seja isso, essa estatística que eu li. Existe um relatório, se não me engano, no New York Times, alguma coisa assim. Bom, eu vou te dar os dados aqui que nós temos, eu peguei na Secretaria de Saúde, como é que nós estamos aqui na nossa região. Erechim, desculpe. A vacina oral da polio, então, nós estamos com 86,09% de crianças vacinadas. Na vacina injetável, essa inativada, que é a Salk, nós estamos com 74,14%. Então, está faltando aí, pelo menos, pela conta, umas 20% de crianças aí que estão com a vacina, essa vacina normal, não está sendo feita. Outros dados, o rotavírus 77,58%, a tríplice viral 79,61%, a febre amarela 67,50%, o pneumococo 10, 78,91%, e o meningococo C, que é da meningite, 75%, que é um tipo de meningite. Então, assim, nós estamos com um esquema de vacinação abaixo da média. Então, este é o apelo justamente que eu vim fazer e tem sido feito pelos rotarianos e com certeza pela Secretaria de Saúde, de que a gente retome isso. E essa é a responsabilidade maior dos pais, para que essa vacina seja feita.
Então, até 2005, essa vacina era chamada do programa Polio. Como em 2005 houve casos de falta de vitamina A no mundo para algumas crianças que não estavam recebendo vitamina A, em alguns países o Rotary englobou vamos assim, uma medicação de vitamina A, para que a gente pudesse, dentro do programa, além da polio, a vitamina A. E aí, em 2005, ele passou a se chamar Polio Plus. Esse plus quer dizer que o Rotary Internacional passou a se preocupar também com o uso da vitamina A em alguns países. Não é o caso nosso aqui no país. Tá? Não é a vitamina A que vem incorporada à vacina, não é isso. Né? Isso é a ideia. Então, assim, e depois a questão dos 10 anos, 10, 12 anos a mais, houve um novo programa também da Fundação Rotária que se chama End Polio Now, ou seja, chegar à finalização da polio no mundo. Essa foi a tentativa. E até 2016, 3 países ainda tinham caso de polio, que era Nigéria, Afeganistão e Paquistão. Em 2016 foi erradicada a polio na Nigéria. Então, a partir daí, de 2016 em diante, nós ainda temos casos no Afeganistão e no Paquistão. Pois é, doutor, a gente vai fazer um pequeno intervalinho e já retorna. Você nos aguarde um instante que a gente já retorna com o programa. Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada. Somatom Perspective Dual Energy. 128 canais. Demonstra resultados com excelência e o mais novo estudo cardíaco e vascular. Santa Mônica. Comprometida com você. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Todos têm um motivo para ter Unimed. Cuidar de mim e da minha família ficou muito mais fácil com a Unimed. É tranquilidade que você busca? Nos 50 anos da Unimed Erechim, você contrata um plano de saúde com 50% de desconto nas 5 primeiras mensalidades. Planos empresariais e familiares com abrangência regional sem taxa de inscrição. Unimed Erechim, cuidar de você, esse é o plano. Voltamos com o programa Viver com Saúde, nosso programa que tem o oferecimento da Santa Mônica Imagem. Na hora de fazer os seus exames de imagem, a Santa Mônica possui os equipamentos mais modernos e atualizados que você pode encontrar disponível no mercado. Nós estamos falando hoje sobre um assunto bastante importante que é a poliomielite, a possível erradicação dessa doença, mas para que isso aconteça, precisamos da colaboração de todos os pais. Doutor, o que aconteceu que os pais deixaram de fazer essa vacina, ou alguns, pelo menos, não têm dado tanta importância? Eu acredito que tenha sido uma série de situações, isso estou falando antes da pandemia. Antes da pandemia. Já havia essa preocupação da Secretaria de Saúde em relação à vacinação. Não só da paralisia, mas como eu falei anteriormente, em relação a outras vacinas. Do calendário normal de vacinas da Secretaria. Só que eu acho que começou a haver assim uma despreocupação. Né? As pessoas não ficaram mais preocupadas em relação, porque não se noticiava mais casos. Porque no passado existia dentro vamos dizer, da mídia a programação o chamamento, sim, mostrando casos de paralisia, porque ela é uma alteração músculo-esquelética, entende? Neuromúsculo-esquelética, que ela acaba provocando malformações, né? Que é para toda a vida, com dificuldade. Tem histórias de pessoas que chegaram a fazer 7, 8 cirurgias depois, corretivas, depois que foram acometidas pela paralisia infantil, e não ficaram perfeitas. Então, assim, havia essas propagandas e tudo mais, e as pessoas, então, preocupadas vacinavam. E foi arrefecendo isso, foi diminuindo a procura da vacina.
mesmo com a Secretaria de Saúde incentivando e instigando que as pessoas procurassem. Porque a atuação da vacina, ela é basicamente por parte dos pais levar nas unidades sanitárias, ou levar nesse dia a dia para vacinar. Né? Ela é gratuita, mas a procura tem que ser essa. É claro que a estratégia de saúde da família trabalha em cima disso e conversa e avisa os pais, mas o deslocamento não há condições das pessoas serem vacinadas em casa, todas as crianças, não há condições disso. E uma coisa que a gente tem que salientar, que as duas mais importantes fatores de prevenção de doença que você tem com as nossas crianças é a vacinação e o aleitamento materno. O aleitamento materno está em casa. E é fácil. Agora, a vacinação tem que buscar. Então é isso. E com a pandemia, então, ficou mais aparente essa dificuldade, porque pela dificuldade, pelo medo de sair, pela dificuldade de fazer essa vacina, então houve diminuição. Então, chegou a hora de haver essa retomada da vacinação contra a paralisia. Então, esse é o apelo que a gente faz. Porque acho que foi esse o fator principal, porque não tem outra explicação de que possa. Porque a vacina está aí, ela continua sendo feita em todos os horários nas UBSs. Né? É uma preocupação muito grande da Secretaria, porque um dos trabalhos maiores da Secretaria é a vacinação, né? Porque esse é um trabalho de prevenção, porque você tem a prevenção e a curação. A curação é a consulta médica da doença, tudo mais, né? E aí a parte da prevenção, então, assim, é a orientação das mães no aleitamento materno, da vacina, do tipo de alimentação, dos cuidados com a higiene, tudo mais. Que isso são os dois lados de uma UBS. São coisas básicas, São coisas básicas. Uma delas é a prevenção, outra delas é o tratamento de doenças, né? Parece, às vezes a gente fica até preocupado, porque parece que as pessoas estão mais preocupadas em resolver o problema de doença, que é uma coisa válida, né? De procurar a doença, mas procurar só a UBS quando está doente. E não é assim. A UBS tem que ser procurada pelas pessoas para fazer a prevenção. E a prevenção é muito mais barata para o sistema de saúde, né? Muito mais barata. Acredita que se economiza muito dinheiro em relação à prevenção da doença, ao invés da doença indo para o hospital, indo para uma UTI, indo para uma cirurgia, coisa assim. Isso que nós estamos falando de prevenção de doença de criança. Nós nem estamos falando de todos os tipos da UBS que tem, aproveitando o momento, aproveitando a prevenção, né? A prevenção de doenças para mulheres, a prevenção de doença para homens, tudo isso é válido, que não é um motivo hoje, mas o apelo continua sendo feito. É saúde global, né? Então, por isso que eu digo, há necessidade da procura constante e regular das UBSs para que faça esse tratamento, ou do seu médico particular, mas aqui nós estamos falando em saúde pública, que é o importante, que é o fator mais importante. E com essa falta das pessoas fazerem essas vacinas tão básicas, é que muitas doenças elas estão voltando. Por exemplo, a varíola, que tanto tem se falado nos últimos dias, pode ser efeito das pessoas não fazerem esse calendário vacinal como deve ser feito? Da varíola não especificamente, porque a varíola foi erradicada no mundo há muitos anos atrás, então não tem vacina, não tem nada, não existe mais nada. Foram feitas, nós participamos da vacina contra a varíola, nossos pais nos levaram, né? E de qualquer maneira, ela não se sabe muito bem por que ela está voltando, uma vez que foi erradicada. Mas em relação à paralisia infantil, ela não está erradicada no mundo. Então, com essa globalização, existe o deslocamento desse vírus para todo lugar. Já existiu casos recentemente na Holanda, já existiu na Hungria, citaram o caso da Hungria, e existiu numa organização religiosa nos Estados Unidos, em Minnesota, que é a Amish, que é aquela vamos dizer assim, aquele apêndice religioso
apêndice religioso, onde eles não convivem com outras, são fazendas, colônias que eles não vivem, eles não vivem com outras pessoas, mas alguém pegou e teve crianças ali que tiveram, 4, 5 crianças que tiveram paralisia infantil há não muito pouco tempo atrás. Então isso aí mostra que mesmo em áreas fechadas, porque os Amish não vacinam as crianças. Então, eles não fazem a vacinação, eles vivem, é uma comunidade que vive fechada, eles não vacinam. Então, as crianças pegaram e tudo mais. Então, assim, isso mostra o poder da vacinação como preventivo da doença, né? Então, mas ela é eficiente se, volto a dizer, se 95% da população estiver vacinada. Então, isso é o fato. O Rotary tem trabalhado incessantemente para a gente alcançar esses 95%. Tem tido essa doação das entidades para que se compre vacinas e se aplique nessas crianças. É isso? O que a função do Rotary nesse programa Polio Plus é subsidiar financeiramente a compra dessa vacina. Sim. Aqui no Brasil subsidia isso, porque quem é responsável pela vacinação são as secretarias de saúde. É o Ministério da Saúde, inclusive são eles que compram a vacina, que produzem a vacina, que distribuem a vacina. Por exemplo, aqui na nossa região, então, a 16ª região da Coordenadoria de Saúde recebe as vacinas de Porto Alegre do Estado. Essa vacina é distribuída para os 33 municípios da nossa região, para a Secretaria de Saúde, e as unidades de saúde aplicam a vacina. Agora, a função do Rotary é essa, é angariar fundos para poder subsidiar o valor pecuniário dessas vacinas. Essa é a função do programa Polio Plus. E o custo para monitorar essa doença no mundo todo é bastante elevado também, né? Acredito que sim. Eu não tenho dados disso aí, de qual é o custo no mundo todo. Sim. Mas é como eu te disse, depende de cada país de fornecer. Acredito que alguns países também usam verbas para poder comprar a vacina, né? Mas é como eu te falei, né? Naqueles países mais difíceis, por exemplo, no Afeganistão e tanto no Paquistão, que a população é muito grande, porque 1/3 da população, são 4 países no mundo que detêm 1/3 da população, teoricamente, né? Então, assim, são os países com mais dificuldade para que você chegue nas crianças para poder vacinar e para que tenha verba suficiente para poder comprar essas vacinas, né? E aí que entra o Rotary ajudando a subsidiar. Agora, feitura, como eu te falei anteriormente, feitura da vacina naqueles países onde não existem órgãos de saúde eficientes, então os Rotarys passam a atuar. Aqui no Brasil, como tem órgãos de saúde eficientes, então a função do programa Polio Plus, da Fundação Rotary, é subsidiar financeiramente. E perto de alguns países, nós ainda somos um país que vacina em número elevado. Eu acredito que sim. Acredito que sim, porque esse programa é muito intenso da Secretaria de Saúde. Se você vê, nós temos hoje na Secretaria de Saúde, não só da criança, nós temos vacinação para adolescente, para adultos e para gestantes. O programa é bem completo, entende? É bem completo. Então, assim, existe essa preocupação com vacina. Porque é uma atuação preventiva muito, muito eficiente. Eu gostaria só de dar alguns detalhes mais, em termos de Rotary. Então, aqui em Erechim tem o Rotary Clube Erechim, o meu clube. Nós temos 4 clubes de Rotary aqui em Erechim, e mais a Casa da Amizade. O meu clube, então, são 76 anos de existência, nós somos em 26 membros ativos do Rotary. As reuniões são semanais, presenciais e online, nas sextas-feiras, às 20 horas, na Casa da Amizade. Então, o Rotary oferece uma oportunidade de participação em projetos, treinamentos e ações, capacitações e treinamentos profissionais de diversas áreas, como falei anteriormente, nesses programas, tá? Exerce liderança e capacitação para ser um líder, né? A gente aprende a ser líder e aprende a falar e aprende aquela inibição que a gente tem natural, a gente acaba aprendendo em Rotary, né? E envolvimento social e comunitário com essas atividades, né? E entre outras atividades. Nós somos, deixa eu ver, nós somos então, como eu falei anteriormente, são
36.767 clubes de Rotary no mundo. Nós somos em 1.178.963 rotarianos, né? 68% são homens, 31% são mulheres no clube. Países e regiões 219, que eu já falei anteriormente, são 529 distritos. O nosso distrito que Erechim pertence é o 4.700. Aqui no Rio Grande do Sul tem 3 distritos. Né? E aí nós temos atividades também. Nós temos Rotaracts, que são de 18 a 30 anos. Nós temos 2 Rotaracts aqui em Erechim. No mundo são 10.376 clubes de Rotaract, com 221.652 associados. Nossa, é grande. Interact, nós temos um Interact aqui em Erechim, que são de 12 a 18 anos. São 16.377 clubes do mundo, com 376.671 associados de Interact. Além disso, ainda tem o Rotary Kids. Nós temos no distrito 6 Rotary Kids, no nosso distrito, esse do 4.700. Aí tem núcleos de Rotary de desenvolvimento, tem núcleos, tem voluntários não rotarianos, tem uma série de outras atividades. Tá? Prezamos valorização familiar e profissional e comunitária, ética e integridade, companheirismo e amizade, que é importante, disciplina e diversidade, humanidade e paz e liderança e hierarquia. Esses são o que a gente procura trabalhar dentro do Rotary, com ética, com profissionalismo. Uma coisa importante é que o Rotary tem aquele emblema, que são uma roda denteada com 24 dentes. 24 dentes. Isso diz o seguinte: primeiro, que ela é uma engrenagem, que todo mundo trabalha na engrenagem. Sim. E segundo, que o rotariano ele é rotariano 24 horas por dia. Então ele não é só rotariano naquela hora da reunião, né? Não é só nessa atividade. Ele é rotariano todo dia, no seu trabalho, na sua casa, na sua família, com seus amigos. E no seu trabalho, ele deve trabalhar com espírito de Rotary. E qual é o espírito de Rotary? É servir. Tanto é que o lema é servir sem pensar em si. Então, assim, você deve trabalhar, que cada um tem a sua representatividade. Eu, por exemplo, no meu clube, a minha representatividade é médico pediatra. Então, quando estou no meu trabalho, eu tenho que atuar com esses princípios de rotariano. Isso é importante. E assim, você é jornalista, quando tu está trabalhando, agora, por exemplo, tu trabalha com os princípios. Se tu fosses rotariano, tu trabalha com o princípio de Rotary. E cada um na sua profissão. Por isso que existe essa representatividade, que é para que a gente possa atuar 24 horas por dia. Talvez até tentar dormindo, né? A gente possa pensar no clube, pensar na atividade. Mas a função maior é realmente esse programa, Poliplus. Eu sei que o Rotary Internacional está muito preocupado com a água. Já faz um bom tempo, já deve fazer uns 15 anos que tem em muitos países esse programa da água, que é um programa, vamos dizer assim, é uma dificuldade que nós até diretamente, porque diz que o Brasil é o país que mais tem água potável no mundo, né? Mas de qualquer maneira é um programa eficiente também, e fazendo esses poços artesianos, levando água para muita população que realmente tem muita dificuldade. Alguns países é muito difícil e o Rotary trabalha nisso. E a parte educativa, que vamos assim, é a mola mestra do mundo todo, é a educação, né? Que a gente precisa... poder evoluir, né? Para poder evoluir na saúde, precisa ter educação. Justamente. Senão, a saúde não vai funcionar nunca se não houver saúde, não houver educação. A educação aí entra aquilo que nós falamos há pouco. As pessoas têm que estar preocupadas em levar seus filhos para vacinar. Fica aí esse alerta, então, para os pais. Isso é educação. Eles precisam corresponder, vamos dizer assim, esse apelo dos órgãos de saúde para que possa ocorrer a vacinação e a proteção dos seus filhos. Doutor, muito obrigada por ter vindo até a TV Erechim falar desse programa tão importante que é a
poliomielite, a importância da vacinação, a importância da gente trabalhar com educação em todas as nossas atividades. Obrigada. Obrigado pela oportunidade. Ressonância Magnética Santa Mônica Imagem. Bem-vindo ao futuro. Disponibilizamos a mais moderna técnica de tractografia craniana e ressonância cardíaca. Faça seus exames conosco. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. mastersupermercados.com.br. A melhor maneira de comprar sem sair de casa. Variedade e qualidade Master que você já conhece, com a segurança que precisa em todas as etapas da sua compra. Compre e receba no mesmo dia, é só agendar a entrega. Acesse o site www.mastersupermercados.com.br. Fácil comprar, seguro de receber. Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa.